Olha, agora um caso absurdo que vem do Amazonas. 3 policiais militares e um guarda civil municipal foram presos sob a suspeita de estuprar uma mulher indígena enquanto ela estava presa na delegacia de Santo Antônio do Içá, no interior do Amazonas. Outros 2 agentes de segurança devem se entregar por envolvimento com crime, segundo o Ministério Público do Estado. E não foi um caso isolado, porque também um agente penitenciário estuprou uma mulher presa com mãos e pés algemados em Manaus, a capital do Amazonas. Madeiro, 2 casos terríveis do norte do país. Muito, né? Inclusive esse segundo caso que você citou aí, a Defensoria Pública do Estado encaminhou a notificação ao CNJ, né? Ele tem um sistema lá que participa, que faz análise desses casos, porque justamente você percebe uma fragilidade, principalmente no interior, na questão da detenção de mulheres, né? Falta de estrutura para elas. Esse primeiro caso, você tem 5 PMs que são suspeitos e um guarda municipal, 3 já foram presos, no guarda 2 PMs, um que chamou a atenção, que ele ainda estava em missão, ou seja, a informação que a gente tinha da Polícia Militar na quinta-feira era que os policiais estavam afastados de suas funções. E a nota do Ministério Público hoje diz que um deles vai se entregar depois de uma missão que ele estava, ou seja, ele estava atuando, e outro está de férias e a gente iria também se entregar. Esse caso é bárbaro ao extremo, foi divulgado, na verdade, pelo portal Suma Uma, que ele trata de uma mulher indígena de 29 anos que passou 9 meses e 17 dias presa, ela dividindo espaço com homens, lá em Santo Antônio do Içá, uma cidade que já fica ali no oeste do Amazonas, e ela estava, mais grave do que tudo, com um bebê. Ela foi presa quando tinha 21 desse bebê, e aí você levou-la lá à delegacia. Nesse processo, eu conto até em uma matéria hoje, dando detalhes que por várias vezes a Defensoria Pública do Estado pediu a prisão dela, um advogado contratado, né, que fez até um serviço gratuito, porque ela é de baixa renda, solicitou, depois um advogado, já em 2023, faz outro pedido também de prisão domiciliar. Foram pelo menos 5 vezes que o Ministério da Defensoria Pública fez pedidos reiterados para que a Justiça desse celeridade, já que ela foi presa em novembro de 2022. Ela só foi transferida para Manaus em agosto de 2023, ou seja, houve esse período aí de 9 meses, e nesses 9 meses ela cita no depoimento que os estupros eram constantes quando havia essa equipe, né? No local da delegacia funcionava também a guarnição da PM, então eles dividiam espaço e todos eles foram colocados aí como suspeitos, ela deu os nomes deles, e eles agora tiveram prisão, que a ação inclusive para consta no pedido de prisão domiciliar, o Ministério Público foi contra por 2 vezes, 2 pareceres de 2 promotores diferentes, eles se colocaram contra a soltura da jovem, da mulher, e no caso, ela precisou então ser presa, manter-se detida, numa situação já ciente dos estupros, da prisão com a criança. Também ela tem outro filho menor de 12 anos, que daria direito a uma prisão, um relaxamento para que ela cumprisse a pena dentro de casa, né, com tornozeleira, mas o Ministério Público foi contra, e a Justiça agora em abril fez decisão contrária. Fala um pouco sobre esse outro caso rapidinho também, né, porque são 2 casos chocantes. Esse caso novo aconteceu no último dia 18, essa presa foi detida de furto, ela foi levada de um Maitá, que não existia delegacia capaz de manter a prisão dela, não existe presídio para mulheres, levada para Manaus. Nesse trajeto de pouco mais de 600 quilômetros, com os pés queimados ali na parte de trás da viatura, ela foi estuprada. O agente, segundo a nota da Defensoria Pública do Estado, ele confessou o crime e ele, para claro, processo, e também deve responder a um processo. A gente está esperando a CEA, que é a Secretaria da Administração Penitenciária, mas também deve um processo interno para ser aí provavelmente expulso, né, dos quadros do Estado. Esse caso é mais recente, mas tão bárbaro quanto, né, a mulher com os pés e as mãos algemados, num trajeto assim que ela chegou no CDF, em Manaus, ela notificou a equipe, passou por um exame de corpo de delito e comprovou a conjunção carnal, ou seja, um crime comprovado aí por prova técnica e, segundo a Defensoria, já confessado pelo agente. Calil, 2 casos terríveis de estupro e com a conivência do Estado, né? Porque como é que colocam mulheres
para conviver com homens em um presídio e por tanto tempo. E a gente está falando de estupro cometido por policial, por guarda civil, por agente penitenciário. É até difícil a gente comentar, né? Não só como pessoa que lida com essas questões, que dialoga, mas como mulher, né? Como ser humano. É terrível, porque quando a gente vai olhar, por exemplo, internacionalmente, existem já, digamos, recomendações para que tanto questões relacionadas à justiça quanto à segurança pública se pautem por uma perspectiva de gênero. Ou seja, que considerem questões que são sensíveis, né, às questões de gênero relacionadas principalmente no caso de mulheres e meninas. E o que a gente acaba vendo é que a gente vai ver violências absurdas, extremas, tanto no setor, né, quanto da justiça, quanto da segurança pública, contra mulheres cis, contra mulheres trans. Então, enfim, a gente tem uma prática que ela é absurda, porque no final das contas essas mulheres, elas podem, enfim, elas estão detidas, elas estão presas, mas elas não podem perder a sua dignidade e tem uma série de direitos que devem ainda ser assegurados. E não é o que acontece, a gente vai ver que é realmente revoltante você ver que, nesse caso, não só elas ficam expostas a essa violência, como agentes do Estado são aqueles que violentam, enfim, que estupram. Então, é muito difícil. O que de uma certa maneira, eu acho que de uma certa forma, talvez possa ser algo para pensar, mudanças sociais, seja o fato disso ser noticiado, né? Porque é muito difícil a gente ver coisas que acontecem localmente, então na região norte, na região nordeste, ganharem repercussão nacional. Então, nesse caso, eu acho que tem também um esforço, principalmente do ponto de vista dos meios de comunicação locais, de colocarem isso em debate e de transformar isso num debate que precisa ser debatido nacionalmente, né?